Estamos de volta com Impressões, hoje conversando com o presidente da CAGEPA, Marcos Vinícius. E no bloco anterior eu deixei uma pergunta em aberto. Quais são as esperanças, Marcos, do povo da Paraíba que está aflito com a falta de água? A gente pode esperar o quê? Do tempo e da transposição. Cláudia, muito oportuna essa sua pergunta, porque como bom interiorano também que sou, a gente acredita muito nas condições e que, aliás, tudo na vida nossa ela é passageira, né? Inclusive as próprias crises, inclusive essa que nós estamos vivenciando. Nós temos um cenário de mudança climática grave e que hoje principalmente, nosso clima ele é conduzido por dois grandes fenômenos, o Laninha e El Ninho. O El Ninho, ele, inclusive, nos castigou bastante durante esses 5 anos, vamos dizer assim, e que nos permitiu ter essa situação de crise hídrica muito agravada, né? Mas como passageiro que o é também, já se dissipou, já hoje, nesses momentos, a gente tem acompanhado a meteorologia e essas previsões, ele já não atua no oceano e que a gente já vê o esfriamento do oceano com o início do Laninha, com praticamente agora a sua entrada em operação, vamos dizer assim, no mês de outubro. O Laninha ele traz para nós nordestinos, dois grandes fatos que são extremamente benéficos. Primeiro, a antecipação do período invernoso. Se nós observarmos, principalmente nessa região do Sertão, né, ela começa finalzinho, ali meados de dezembro, se alonga até maio. Então, nos anos em que o Laninha atua, esse inverno ele se antecipa em alguns dias, né? Ou talvez em alguns meses. Em 2010, por exemplo, nós tivemos chuva em outubro e novembro em determinadas regiões do sertão, exatamente pela entrada do Laninha, né? E na sequência, ele também nos permite ter um volume de chuva, além da antecipação, maior. Todos os anos em que o Laninha entrou em atuação, há um inverno, como a gente chama normalmente, chuvoso. Um inverno que permite ter um volume de chuva com maior intensidade, concentrado com maior volume de chuva, que é muito bom para a recarga desses mananciais, né? E também um volume de chuva acima da média. Então, essa é a novidade que nós temos, né, dos meteorologistas em relação ao clima. Em relação ao que o humano pode fazer, vamos dizer assim, porque isso cabe ao divino, infelizmente nós aqui humanos não podemos fazer nada a não ser rezar. Nos cabe fazer as execuções das obras. Nós temos obras emergenciais, são as obras que o governo do estado vem conduzindo com recursos próprios e com recursos em parceria com o governo federal, e a exemplo da adutora de Conceição, que nós estamos tendo Conceição do colapso agora, a adutora de Serra Redonda, Pilões, Jericó, Mato Grosso, Diamante, Boaventura, de Itaporã, que nós estamos agora com mais 60 dias concluindo, são 31 quilômetros de adutoras, que vai tirar Itaporanga totalmente do colapso, quer dizer, são lá do Açude do Saco, Nova Olinda, 31 quilômetros chegando água tratada em Itaporanga para que a gente possa distribuí-la para a população. Então, essa é a parte humana. E também a questão que talvez seja a grande esperança nossa também, a própria transposição do São Francisco. Transposição essa que, conforme observamos em reuniões com o Ministério da Integração, continua com aporte de recursos em dia, vamos dizer assim. O eixo leste, com previsão dos primeiros testes agora ainda no mês de dezembro. Só fazer um parênteses, quando houve essa transição, né, saiu a ex-presidente Dilma, foi afastada através do impeachment e assumiu o presidente interino Michel Temer, faltava 6% para a conclusão, não é isso? Exatamente, Cláudia. E aí, assim, nós temos do eixo leste, que chega ali em Monteiro, né, você vê que praticamente todos os canais estão feitos, toda a parte de túneis praticamente concluídos, o que resta são montagens de estações, tanto subestações de energia, que são grandes subestações, como as estações elevatórias. Os motores já se encontram no local. Então, assim, a gente espera que as 4 últimas elevatórias, a 2, a 3, a 4 e a 5, entrem em operação, obviamente isso escalonado, e que a gente tenha em dezembro, janeiro, os primeiros testes ocorrendo, né, e possivelmente com alguma chegada de água já em Monteiro, né? O eixo norte, nós tivemos aí algumas questões que envolvem a própria Operação Lava Jato, que a Mendes Júnior foi tornada inidônea em virtude de alguns processos que corriam nesse processo. Inclusive, o próprio Ministério da Integração tem buscado reuniões com o TCU exatamente para buscar
essa solução para que não haja descontinuidade às operações da execução da obra no eixo norte, que vai atingir principalmente ali o município de Cajazeiras e região do Sertão. Presidente, vamos falar durante esse período que nós estamos quase chegando ao final do programa, sobre algumas ações que estão em curso na Cagepa. Por exemplo, existe um censo sendo feito atualmente? Existe, Cláudia. É um censo que, o último censo na Cagepa foi feito na década de 80. E esse censo vive exatamente saber quais são os hábitos. Começamos aqui por João Pessoa, da periferia para o centro. Por quê? Precisamos conhecer quem são os nossos clientes, quais são os hábitos e os costumes de saneamento, para que nós possamos, a partir daí, dimensionar melhor as nossas redes, o nosso sistema de abastecimento e trazer esse cliente ao conhecimento da Cagepa, quais são os seus anseios, quais são as dificuldades, e inclusive a atualização cadastral desse cliente, para que a gente possa manter um relacionamento institucional, um relacionamento, né, com o cliente da melhor forma possível. Esse é um dos métodos. Como é que o cliente da Cagepa responde ao censo? Na realidade, nossas equipes estão em campo. Começamos, como eu falei, diferentemente de outros censos que aconteciam, esse censo está sendo feito com quadro próprio da Cagepa, né? Com pessoas devidamente identificadas, com crachá da companhia, com uma camisa do censo, exatamente para poder fazer essa identificação, irá em casa para saber esses hábitos, né? Quantos banheiros tem na sua casa? Né? Quantos banhos se toma, quais são os costumes de saneamento, para que a gente possa, Cláudia, dimensionar, por exemplo, quais são os hábitos. Nós temos dados que são dados de uma população de 80. Como é hoje a população de João Pessoa? Quais são os costumes de abastecimento d'água e esgotamento sanitário que ela costuma ter no dia a dia? Então, são esses questionamentos que nós visamos recolher informação para melhorar a nossa condição de atendimento ao cliente. Então, o cidadão ele responde ao censo em casa, através do funcionário identificado da Cagepa. Exatamente. E o call center? Call center é mais um débito que nós estamos pagando para com a população da Paraíba como um todo. Nós tínhamos o número 115, né, devemos continuar com ele, e que, em face de uma série de outros fatores que não me cabe aqui, nem o próprio tempo nos permite julgar, fazer Veja só, hoje o relacionamento com o cliente ele tem que ser através de múltiplos canais. Então, nós melhoramos. Se você entrar hoje no site da Cagepa, ele tem lá uma loja virtual que permite você simplesmente fazer a troca de um usuário pela loja virtual da Cagepa, né? Imprimir segunda via de conta, consultar débitos anteriores. Essas situações normais, né? Principalmente, e aí nós temos a importância da atualização cadastral e do censo. Quem não está com seu CPF atualizado não pode tirar no site a segunda via, porque ele vincula a um CPF. Né? Então, por isso que a gente busca cada vez mais essa atualização do censo, só voltando um pouco à sua pergunta. E essa questão do call center, ela visa, por exemplo, atender um débito. Você tem, por exemplo, vazamento na rua, você não podia ligar no celular porque não se recebia. Muitas vezes essa demanda não era gerada de forma imediata. Com o sistema GESAM e com essa nova metodologia de call center, a gente vai poder ter uma agilidade melhor e uma atenção maior aos problemas do nosso cliente e às informações que precisam chegar da Cagepa para a gente dar a solução. E o novo sistema comercial da Cagepa, como é que funciona? O GESAM, nós tínhamos um sistema da década de 80, né? E com um esforço excepcional da equipe da Cagepa, aí, assim, eu tenho que reconhecer o esforço que foi feito desde a diretoria comercial, diretoria administrativa, todos os colegas da diretoria comercial, eles pegaram realmente para implantar o sistema. O sistema é um sistema moderno, um sistema de software livre, aplicado em quase todas as companhias de saneamento estatais do país, nos permite ter interface com a web, vai nos permitir agora, na sequência, pós-call center, fazer um lançamento de uma série de aplicativos, como aplicativos para retirada de segunda via no celular, aplicativos para pagamento de contas, aplicativos, por exemplo, para informação de um vazamento, solicitação de serviço da Cagepa, como um pedido de ligação de água e esgoto. Então, isso tudo hoje, esse sistema, ele nos permite avançar nesse relacionamento com o cliente. Bom, nós estamos chegando ao final do Impressões de hoje, Marcos. Queria agradecer muito pela sua presença aqui, essa entrevista e as informações que você transmitiu ao nosso público telespectador. Cláudia, nós é que agradecemos a oportunidade mais uma vez e nos colocamos à disposição sempre para prestar as informações devidas à população da Paraíba. Muito obrigada mais uma vez. O Impressões de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.